Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. É hora do cafezinho com Mário Flávio. Ele está chegando trazendo a análise da fala, da declaração, dada pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e você vai acompanhar agora. Olá, Rodrigo Laís, bom dia para vocês, nosso ouvinte, nessa sexta-feira tomando esse cafezinho com a gente logo cedo e se informando aí sobre os fatos da política. Olha, repercute bastante a fala do ministro do STF, o Barroso, José Luiz Barroso, sobre um congresso da UNE que ele estava participando. Todo mundo sabe que a UNE é extremamente ligada à esquerda e é muito ligada principalmente ao Partido dos Trabalhadores e sempre apoiou o atual presidente Lula. Os bolsonaristas sempre se queixaram da conduta do STF na eleição desse ano, e principalmente, do ano passado aliás, e principalmente de como alguns ministros vêm se portando. O ministro Barroso mesmo, ele foi indagado certa vez, após a eleição nos Estados Unidos, e ele usou a seguinte frase: perdeu mané. Isso repercutiu bastante, mas o ministro disse que foi uma provocação dos bolsonaristas e tal, e o negócio meio que deu uma esfriada. Pois bem, ontem, após a divulgação desse vídeo, com o ministro dentro do Congresso, ninguém entendeu ainda o que o ministro do STF está fazendo num Congresso que tem uma movimentação política. Inclusive estava ao lado do ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um político, aí não tem muita questão, porque é um ministro que é do PCdoB, e o PCdoB sempre teve uma ligação muito forte com os movimentos estudantis, principalmente com a União Brasileira dos Estudantes. E ao lado do ministro, o Barroso soltou uma frase que deixou todos perplexos, principalmente por dizer que o bolsonarismo foi derrotado, e com isso aumentou o nível de crítica no que diz respeito à atuação dele no processo político, e também todo mundo se questiona o que o ministro vai falar nesse momento. Eu separei aqui a fala do ministro Barroso para que vocês possam entender o contexto aí, que o ministro usou a palavra e o que ele falou, que causou tanto alvoroço, que causou tanta revolta na oposição, que está em polvorosa. Confira o que disse aí o ministro Barroso. Daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pronto, vocês ouviram aí a fala do ministro e causou uma reação muito grande, a oposição reclamando bastante e prometendo agir. Inclusive já tem pedido de impeachment contra o ministro sendo provocado pela oposição. Os deputados e senadores que fazem parte aí do PL e também os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão em busca de assinaturas, e mais de 50 assinaturas já foram colhidas na Câmara e também no Senado, para que esse processo seja aberto e a conduta do ministro ela seja averiguada do ponto de vista da imparcialidade dele, que deveria ter e não deveria estar se posicionando desse jeito, e principalmente estar em Congresso e citando nominalmente que inclusive colocando o STF em maus lençóis, quando ele diz derrotamos o bolsonarismo, quando ele usa o plural e não foi uma fala isolada, e ele fala em nome do Supremo Tribunal Federal, que já é bastante criticado aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também pelos aliados dele. O deputado federal daqui de Pernambuco, Coronel Luiz Meira, numa sessão da Câmara Federal, naquela CPMI mista
do Congresso que avalia os atos do 8 de janeiro, inclusive avisou, né, que está colhendo assinaturas para que aconteça o processo de abertura de impeachment, né, contra o ministro Barroso. E ele também contou com a fala do filho do ex-presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Eles confirmaram que estão colhendo as assinaturas aí para que aconteça a abertura do processo de impeachment, né, contra o ministro Barroso. Ele vai ter muito que se explicar. Então vamos trazer aí o que disse, né, o coronel Luiz Meira e também o senador Flávio Bolsonaro. Nesta CPMI, os dois falaram sobre esse assunto que incomodou bastante a oposição. Confira primeiro o que disse Meira, depois o senador Flávio Bolsonaro. Quero colocar para o Brasil, né, que nós, que somos oposição na Câmara, hoje pela manhã, logo cedo, estávamos reunidos e já estamos entrando com um pedido exatamente de impeachment. Já temos hoje a assinatura de 42 deputados, né? O nosso líder da oposição, Carlos Jordi, Bia Kiss, Coronel Telhado, Domingo Salles, Daniela, Sargento Gonçalves, Júnior Amaral, Júlia Zanata, Rodrigo Nogueira, enfim, todos os deputados já estão exatamente colocando, porque exercer atividade político-partidária, como está previsto no artigo 39, 3 da Lei 10.079 de 50. Então, nós estamos em cima disso, fazendo um pedido de impeachment exatamente do ministro do STF, Barroso. Eu quero só solicitar ao deputado Meira, que eu falei mais cedo também com alguns deputados, e é importante que essa iniciativa fosse compartilhada também com os senadores. Porque eu tenho certeza que muitos aqui, como eu, farão questão de assinar esse pedido de impeachment. Ele não é papel de ministro do Supremo ir para evento político partidário, muito menos emitir opinião, e como concordo com Vossa Excelência, senador Girão, uma confissão de culpa. Então queria solicitar aqui ao deputado Meira que faça essa interlocução, já falei com alguns, mas falo com Vossa Excelência também, os demais deputados aqui presentes, porque se a democracia está tão relativizada hoje, a parcela de culpa é sim de quem não está cumprindo a sua obrigação de pautar esse tipo de iniciativa, como o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Pronto, você acompanhar a fala dos dois, né, e a situação já repercute bastante, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é aliado do presidente Lula, trabalhou durante a campanha passada contra o ex-presidente Bolsonaro na questão política. Ele repudiou, né, as falas aí do ministro Barroso, disse que são inadequadas, que não cabem esses tipos de falas no que diz respeito a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem cabia sequer a presença, né, do ministro Barroso lá nesse evento da UNE. E ele concedeu entrevista coletiva ontem aos jornalistas e foi enfático. Espera uma retratação do ministro, né, e usou a palavra impedimento, ou seja, deu margem para o impeachment, né, o ministro, ao se posicionar, né, dessa maneira, né, primeiro, que não deveria estar em ato político, segundo, ao lado de um ministro do presidente Lula, ele se posicionando politicamente e afirmando que houve uma derrota, né, que o bolsonarismo foi vencido. Então, confira o que disse aí o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Olha, se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição, mas obviamente que isso cabe ao ministro e cabe ao judiciário julgar. E eu que digo que eu não posso interferir nesse tipo de discussão, porque isso cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exame do caso concreto, avaliar quem sou eu como presidente do Senado, para poder opinar em relação a isso. O que eu estou buscando é que todos nós tenhamos essa compreensão de que o papel de colaboração para um Brasil reunificado, reconciliado, com mais tolerância, é papel de nós todos. Então, Laís, Rodrigo, essa situação repercutindo bastante, né? O ministro Barroso ainda não se retratou ou se posicionou sobre esse assunto. Vamos acompanhar nos próximos capítulos dessa novela, mais uma novela que movimenta a política. E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal é envolvido numa polêmica desnecessária. Que houve partidarismo por parte de muitos ministros, a gente sabe, né, como foi o caso do ministro TSE, que olhou para o presidente Lula na diplomação e disse: missão dada é missão cumprida, isso na frente de todo mundo. Agora, a questão da cassação, né, do mandato do Deltan Dallagnol, muito se fala que o ministro, né, aliás, o senador Sérgio Moro também está na mira aí, né, do pessoal, e agora o Supremo, né, mais uma vez tendo
a situação colocada em xeque com a fala do ministro Barroso, aí, né, de estar se posicionando publicamente num evento, num ato das entidades estudantis, que são literalmente ligadas à esquerda, citando nominalmente que houve a vitória contra o bolsonarismo, e isso não pega bem para o ministro. Lamentavelmente, o STF, mais uma vez, mostrando que existe uma partidarização muito forte dentro da Suprema Corte brasileira. Laís, Rodrigo, eu volto com vocês, né? A gente volta a falar de política durante o Manhã Cidade, também no Momento Cidade Entrevista, aqui às 11 da manhã, recebendo inclusive hoje o ex-vereador Marcelo Gomes, né, que vai fazer parte do governo Rodrigo Pinheiro, ele que é do PSB, e vai explicar aí, né, como é que vai ser essa posição dentro do governo, e se com ele vem também o PSB para fazer parte do governo Rodrigo Pinheiro, que se articula, inclusive essa semana já nomeou até o ex-vereador Gilberto Dória, que é do PT. Eu volto com vocês, a gente vai tomar esse cafezinho na próxima segunda-feira aqui no Manhã Cidade. Um abraço e até lá. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.